Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal. Eu vou me autodescrever. Eu uso óculos, estou vestindo blusa azul, tenho cabelo tamanho médio, cor parda. Estou vestindo calça jeans azul. Estou em pé nos estúdios Educa Recife. E como sempre falo com vocês, nunca sozinha. Tenho aqui, não é, a equipe de produção, Cleiton e Jonas, que torna essa aula muito mais acessível para a gente, não é, minha gente? Conseguimos assistir a nossa aula na TV da escola, na TV da nossa casa. Nós também acessamos pelo aplicativo, não é? Educa Recife, onde vocês podem aí, não é, acessar os QR Codes que aparecem na tela. De repente, estão aí, ó, são para vocês acessarem as aulas, tá bom? E usufruir do chat, não é? Que é do nosso aplicativo, o aplicativo é a nossa ferramenta interacional. Nele está a professora Camille Borba, com todo o seu carisma, que daqui a pouco fala com vocês. Mas antes de passar para a professora Camille, eu apresento aqui Késia, a nossa caramelinda. Fala assim porque o cabelo dela é caramelo, está lindo, não é? Ela também é muito importante aqui na nossa aula. Ela torna a nossa aula muito mais acessível para os nossos alunos aí, com a língua, não é, brasileira de sinais. Então, minha gente, estamos aqui para conversar, não é, sobre o uso da vírgula, não é? Então, criar textos, períodos, escrever, ler. A pontuação está ali interagindo, não é? E aí, vamos deixar o medo de lado, de escrever, de ler. Vamos praticar a leitura, a escrita. Esse é um momento, não é, que todos nós estamos passando por um letramento, né? Letramento digital, letramento em todos os sentidos. Estamos aprendendo. Professora Camille Borba, dê aquele seu alô lindo, maravilhoso, cheio de carisma para os nossos alunos do sexto ano, por favor. Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este aqui é o meu sinal. Eu estou aqui hoje, onde? No chat, que é a nossa ferramenta interacional, esperando aqui o seu alô, né? Pelo chat vocês podem tirar dúvidas, mandar comentários, perguntas, críticas, elogios, né? Eu espero que vocês gostem muito da aula de hoje, que foi feita com muito carinho. E não se esqueçam, a gente não morde. Então, a gente tá aqui para dar esse suporte para vocês, tá certo? E se vocês não podem assistir a aula agora, no momento em que ela está sendo passada, não se esqueçam de ir lá no nosso canal do YouTube Educa Recife e acessar a playlist do sexto ano, né? Com todas as aulas que fizemos até hoje, tá certo? Um beijo, até lá. Isso até mais. mesmo. Isso que a professora Camille falou é muito importante, não é? O canal de YouTube existe para facilitar a vida de vocês. Então vão lá, as aulas foram preparadas para vocês. Como falei, não é? Agora nós vamos conversar, conhecer, não é? Conhecer mais. Você já conhece, minha gente? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o uso da vírgula. E aí, muitas vezes, estamos escrevendo um texto. E aí ficamos na dúvida, será que tem vírgula aqui antes do sujeito? Será que divide o sujeito do predicado? Será que depois do verbo entra uma vírgula, não é? Ficamos assim, não é? Querendo, às vezes, colocar vírgula em tudo ou não achar que o texto, nós vamos escrevendo, colocando lá a palavra, o texto é um amontoado de palavras e pronto. Não é bem assim, tá? Então, vai com paciência, com tranquilidade, acolhe com carinho, não é? Esta aula e vai aprendendo alguns conceitos, mas o conceito ele só tem validade se for colocado em prática. E a pontuação, não é? É algo que precisamos colocar em prática porque ela atua dentro do texto, facilitando a compreensão do texto. Ela pode também prejudicar a compreensão do texto. Então é importante, não é, sexto ano? Vamos aprendendo.
Então, vamos começar com o texto, não é? Vamos ler agora. Queria chamar vocês, não é? Vamos ler a fábula, né, da cigarra e da formiga. E aí essa fábula que vamos ler, ela foi adaptada, não é? Toda fábula tem uma moral da história no final. E esta vocês estarão, não é, tendo esse contato agora. E no final, vocês verão que ela foi adaptada, não é? Ela é mais atual. Então, vamos lá, vamos ler. Ler é gostoso, minha gente. Não tenham medo de ler. Escolham ler, não é? Deixa a preguiça. Às vezes bate uma preguiça, não é? Se você não gosta de ler, você vai dizer assim, professora, não venha não, viu? Não estou afim de ler. Mas a leitura exercita os nossos neurônios, né? Traz para a gente compreensão, crescimento intelectual, não é? Ela nos desperta tanta coisa boa. Então vamos abrir aí o coração e a mente para a leitura. Eu acredito que tem alunos agora escolhendo ler junto comigo essa fábula. Então diz assim: era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro, esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar, o verão é para a gente se divertir. Não, 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 nós formigas não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha, carregando outra folha pesada. Durante o verão, não é? A cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque, não é? Então, quando tinha fome, era só pegar a folha e comer. Não é? Esse texto, vocês percebem que essa parte está como se fosse repetindo, não é? Então, um belo dia passou de novo perto da formiguinha, carregando outra folha pesada. A cigarra então aconselhou: deixe esse trabalho para as outras. Vamos nos divertir. Vamos, formiguinha, vamos cantar, vamos dançar. A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Resolveu viver também como sua amiga. Mas no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se divertindo, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. A rainha das formigas falou então para a cigarra: se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender, cigarra. Vai passar fome e frio. A cigarra nem ligou. Fez uma reverência para a rainha e comentou: o inverno ainda está longe, querida. Para a cigarra, o que importava era aproveitar a vida e aproveitar o hoje, sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Pura perda de tempo. Certo dia, o inverno chegou e a cigarra começou a tirintar de frio. Sentiu o corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas e disse à cigarra: no mundo das formigas, todos trabalham
todos trabalham. E se você quiser ficar conosco, cumpra seu dever. Toque e cante para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz de suas vidas. Então, minha gente, vocês percebem aí, não é? Que quanto essa história vai sendo contada, há, não é, a pontuação, mas há também uma moral, não é, nessa história. Nós temos duas personagens, temos a rainha do formigueiro, mas aqui as protagonistas mesmo são a formiga e a cigarra, não é? A formiga que cresceu, né? Essa formiga cresceu com a responsabilidade de trabalhar e trabalhar, juntar, não é? No verão para no inverno ter o que comer. Já a cigarra, ela tinha outro temperamento. Ela queria mesmo era se divertir, ela queria cantar, ela queria andar pelo bosque, passear e não estava nada errado, não é? Mas ela também precisava, não é, conviver com as formigas e aprender, não é, esses princípios ou esses valores que as formigas tinham e que ela não tinha. Ela se preocupava com outras coisas, ela tinha outros valores, não é? E aí a importância, não é, da convivência, não é? É uma fábula, tem uma moral da história, não é? Mas também nós percebemos aí um aprendizado, não é, que é a moral, e tem também toda essa estrutura, não é, de fala, não é, de cada uma das personagens. Então, minha gente, agora nós vamos para a parte prática. A professora Camille quer falar alguma coisa? Professora, ia pedir a palavra agorinha. A gente pode tirar bastante dessa fábula, assim, que nenhuma das duas estava completamente errada, né? Porque elas meio que se complementam. Não dá só para trabalhar, mas também não dá só para se divertir, né? A vida precisa de um pouco dos dois. A gente precisa trabalhar hoje, pensando no futuro, ou seja, estudar hoje, trabalhar, estocar, né? Como disse a formiga. Mas também a gente tem que ter esses momentos de cigarra, né? Esses momentos mais leves, de descanso, porque também, quando a gente descansa, a gente trabalha melhor, a gente estuda melhor, né? Verdade. Então não dá pra gente viver pro trabalho, nem viver pro estudo. Muito menos numa sociedade, nessa nossa sociedade, né? Que anda glamorizando cada vez mais a exaustão e, enfim. Mas também não dá para ser só a cigarra, né? Porque, veja, a cigarra no final ia ficar o quê? Lascada. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Era isso que eu ia dizer. Isso, importantíssima a fala de Camille, não é? Porque nós temos que aprender, não é? O trabalho aqui, vocês não trabalham ainda, são pré-adolescentes, adolescentes. E aí eu tenho que refazer a minha fala, não é? Importante isso. Então, eu estou falando para pré-adolescentes, nós estamos falando. Então, é importante, não é? Vocês estudam, é importante estudar, fazer aquela tarefinha, às vezes, que a mãe pede, não é? Forrar lá a sua cama que você dorme, organizar o seu quarto, não é? Pegar a toalha, não é? Que você deixou lá no seu quarto, colocar lá no local que a sua mãe indica, não é? Organizar os seus objetos, não é? Seja livros, seja o que for, isso é importante. São os trabalhos de vocês. Ajudar em alguma tarefa doméstica não mata ninguém, não é? Mas é muito importante também se divertir, conversar, brincar, sorrir. Isso faz bem para a vida, não é? Tanto para adultos quanto para crianças, adolescentes. Todos nós precisamos desses dois momentos, não é mesmo? Então, vejam que com a chegada da cigarra nesse formigueiro, o verão ficou mais feliz, porque a formiga aprendeu com a cigarra e a cigarra aprendeu com a formiga. Então, cada um de nós temos uma importância na vida do outro. Vamos ficar com essa moral da história? Vamos seguindo, minha gente. Então, a vírgula no interior das orações aí, não é? No texto nós temos várias orações aí estruturadas. Ela separa, não é, os constituintes sintáticos idênticos em enumeração. E aí eu trago para vocês um exemplo bem prático, não é? Esse aqui, ó.
os livros, os cadernos, as canetas estão sobre a mesa, não é? Eu falei agora sobre organização. E aí, quando a gente está lá estudando, pintando alguma coisa, fica tudo espalhado, não é? E a gente vai lá, organiza primeiro os livros, os cadernos, as canetas, não é? Que estão ali. Então, vocês percebem que nessa estrutura aí dessa oração, vocês percebem que tem aí a vírgula separando cada constituinte? Então, minha gente, é por aí. Quando os elementos são unidos pelas conjunções e, nem, ou, não é? Essas conjunções se repetem, não é? Também é separado, tá? Quando elas se repetem, também se separam, tá? Ó, nem o livro, nem as canetas estão sobre a mesa. Vocês percebem aí que se separa também. Não é quando indica, não é? Indica a elipse de uma palavra, não é? O que é elipse, não é? Elipse é a omissão. E eu trago um exemplo, não é? Nossa aula ela deve sempre ser inclusiva, não é? Todos nós devemos, a cada dia, valorizar a criança, o mais experiente, o idoso, não é? Todas as raças, não é? Todas as etnias, devemos vivenciar, não é? O nosso dia a dia dessa forma. Então, vejam esse exemplo aí. Acho um fofo, não é? Com fone de ouvido, computador aí, curtindo a música, não é? Um vovô fofo. Veio a velhice, com ela a sabedoria, não é? Então, eu gosto, poderia trocar essa palavra, veio a experiência, não é? Com ela a sabedoria. Então, vocês percebem que há idosos que eles não falam tanto, mas quando eles abrem a boca, eles falam com sabedoria, eles nos ensinam, tá? Então, aproveita aquela pessoa aí mais experiente que você tem aí também perto de você, tá? Não deixa de lado. Perdão, professora Adriana. Pode falar. Só para destacar que aí a vírgula, ela está substituindo a repetição do verbo, né? Nós poderíamos escrever assim, veio a velhice, veio com ela a sabedoria. Aí, para não repetir, a gente coloca a vírgula e essa vírgula marca essa omissão, essa elipse. Isso, só para vocês prestarem atenção na técnica, assim. Vocês podem pensar, por que a gente precisa estudar tanto pontuação ou das vírgulas? Porque, principalmente as vírgulas, né, eu acho que são, quando colocadas em locais que não deveriam estar, elas podem mudar os sentidos das frases. Elas podem transformar, por exemplo, orações adjetivas restritivas em explicativas. Isso muda completamente a função. Elas servem também para isso, para a gente não repetir tanto as palavras, né? Então, tornar o texto melhor de ler, né? Mais fluido, assim. E aí, então, só queria marcar essa partezinha mais técnica para que vocês prestem atenção realmente no que é a elipse. A gente poderia ter escrito veio a velhice, veio com ela a sabedoria, mas escolhemos escrever veio a velhice, vírgula, com ela a sabedoria. Isso mesmo, professora Camila. Então, vamos lá. Então, outro aí, não é? Isolar o vocativo aí, né? Que o vocativo aí, ele, o pai, faz tudo pela filha. Então, vocês percebem que a função, não é, da vírgula aí dentro desta oração é isolar o vocativo. Então, isola também o adjunto adverbial antecipado, não é? Então, na ordem direta da oração. E que ordem direta é essa, né? É o sujeito mais verbo e complemento, não é? É o CVC. Então, vejam um exemplo. No Brasil, comemora-se a independência em setembro, não é? Então, nós percebemos aí, ó, CVC, sujeito, não é? Brasil aí, não é? E essa estrutura, o verbo aí, comemorar a independência em setembro. Então, 6 aí, isolar também elementos repetidos. A roupa ficou branquinha, branquinha após a lavagem. Então, tem a palavra aí branquinha, branquinha 2 vezes, não é? E a vírgula está aí separando. Indica que houve um deslocamento, não é? De complementos nominais e verbais para o início da frase. Observe esse exemplo. De sua mãe,
ela sente saudades. Então, gostaria de lembrar novamente essa estrutura aí, não é? O C aí, nós temos a estrutura, não é, do sujeito, complemento e o adjunto adverbial. Já que o adjunto adnominal, ele não se separa com vírgula, né? Isso. Só o adverbial. Isso é muito importante. Pode falar, Camila. Professora Adriana, só para a gente ilustrar assim, né, melhor. Sim. Se a gente colocasse essa oração na ordem direta, ficaria: ela sente saudades de sua mãe, porque aí seria sujeito ela, o verbo sente saudade. Sente saudades de quem? Falta o quê? O complemento, esse Sim. adjunto, né? De sua mãe. E aí, o que é que rola? Quando a gente desloca, o que é deslocar? É sair dessa ordem. Então, agora a gente tem o quê? O complemento, o sujeito e o verbo. Aí, porque houve esse deslocamento, a gente isola por vírgula, para indicar que está fora de ordem. Isso mesmo, Camille. Vamos seguindo, minha gente. Então, temos outro exemplo aí, não é? Que é na datação aí, não é? Para separar a datação de um escrito, o nome do lugar, não é? Então, temos aí, toda vez que escrevemos ou vemos algum comunicado, né, lá embaixo, né, na barra ou na carta, um comunicado oficial, tem lá, não é? Aí tem Goiânia, mas eu colocaria, não é? Recife, não é? 1 de novembro de 2022, como tem aí, não é? Goiânia, vírgula, 5 de setembro de 2017. Então, vocês percebem aí que a vírgula também está aí na datação, não é? Separando. Então, para indicar as conjunções intercaladas, não é? Veja, ela foi medicada, ponto final, né? É preciso, porém, continuar em repouso. E aí nós temos aí, não é? A vírgula nessa função, não é? Intercalar as expressões como nós temos aí como, em suma, isto é, ou seja, vale dizer, a propósito, aliás. Então, essas expressões, elas são separadas por vírgula sim, não é? O que o diretor quis dizer na reunião foi que, em suma, concluindo, ninguém seria demitido. Então, vocês percebem que essa palavra, em suma, ela tem sentido assim, concluindo, não é? Então, atenção, não se separa por vírgulas, não é? Não se separa por vírgula o sujeito do predicado, o verbo do complemento, o núcleo do substantivo de um adjunto adnominal ou complemento desse adjunto, tá? Não se separa por vírgula. Então, o uso da vírgula entre as orações, não é? Então, nós temos aqui um exemplo, não é? Que vamos percebendo aqui que muda de lugar, né? Essas estruturas, elas se modificam. Então, vejam só, quando voltou de viagem, vírgula, Gustavo visitou Mariana, né? Então, veja a segunda frase, Gustavo visitou Mariana, vírgula, quando voltou de viagem. Né? Vocês veem que foi deslocado, como a professora Camille falou. E aí nós temos a última e a terceira que diz, Gustavo, vírgula, visitou Mariana quando voltou de viagem. 3 formas de você escrever, não é, esta oração. Então, nós temos aqui, não é, que a vírgula também ela serve para separar as orações subordinadas adjetivas, explicativas da oração principal. E aí temos um exemplo aqui. Os alunos que estudaram muito foram aprovados. Não é? Ela separa as orações coordenadas também, não é? As assindéticas, porque temos sindéticas, as coordenadas sindéticas que são e as aquelas que assindéticas. tem, perdão, professora. Pode falar, Camille. Só complementando, né? As sindéticas são as que têm conjunção. Síndeto é conjunção. Então, as assindéticas não possuem conjunção. Portanto, precisam ser relacionadas através das vírgulas. Isso mesmo, Camille. Então, nós temos aqui o exemplo, não é? Aqueles que se esforçam, vírgula, porém nunca são premiados, não é? Como exemplo aí. Atenção, não se usa a vírgula para separar as orações coordenadas
sindéticas ligadas pela conjunção é, exceto quando os sujeitos forem repetidos. Não é? Então, nós temos aí, o nosso tempo está acabando, e aí nós vamos deixar aqui, não é? A professora Camille vai breve se despedir de vocês, porque o tempo voa, mas eu vou deixar o exemplo aqui, não é? Elas saíram de férias e eu fiquei trabalhando, não é? Tem um exemplo aí desse ir, não é? Então, nós temos aqui outros exemplos que exploraremos na próxima aula. Tem um exercício nessa aula, mas eu trago esse exercício na próxima aula, no início da aula, então não perde. Professora Camille, vamos nos despedir? Gente, infelizmente, né? Mas também o uso das vírgulas realmente merece, acho que mais de uma aula, né, professora Adriana? Sim, porque verdade. São muitos os usos. Como sempre, foi um prazer estar aqui. Senti a falta de vocês no chat, ninguém veio aqui me dar um oi. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, vão lá no canal do YouTube e deixem um comentário. Um beijo e até a próxima. Isso mesmo. Lembra que pontuação precisamos usar na escrita, não é? Conhecê-las na leitura, usar também na oralidade. Então é isso. Fica com Deus. Até mais, pessoal.